Se liga só, vários super-heróis têm origens icônicas aí que todo mundo conhece, né? O Homem-Aranha sendo picado por uma aranha radioativa e ganhando superpoderes, o próprio Steve Rogers, que é um frangalho ali e depois toma ali o soro do super soldado, mas o que quase ninguém se lembra é das origens bizarras que alguns heróis têm. E pois é, por isso que hoje na Homelista a gente vai falar das 5 piores origens de super-heróis. Mas olha só, antes da gente começar o vídeo, eu preciso falar pra você do teste Origens do Meu DNA. Se você não conhece, fica ligado porque é um teste de ancestralidade, onde você vai receber na sua casa um kitzinho igualzinho esse daqui, vai pegar o cotonete que vem aqui dentro, passar na sua bochecha, guardar ele de volta e enviar para eles. Em até 6 semanas você tem o resultado da sua origem. Mas olha só, não é só isso não, porque esse teste aqui ele encontra de 5 a 8 gerações, que corresponde aí aos tataravós dos seus bisavós. E o melhor ainda é que o Origens do Meu DNA é um único teste focado 100% no público brasileiro. Então, cara, não vacila, dá uma olhada no link aqui na descrição para você poder conhecer a sua origem, porque como você sabe, os heróis precisam conhecer as suas origens. E ó, o meu teste, o do Hessel e o do Forlani já tá lá no Instagram do Omelete. Corre lá para conferir e saber as nossas origens. Olha só, vamos começar nossa Homelista com uma pergunta aqui. Como você justificaria um herói que ganhou o poder de se esticar humanamente? Vou dar um exemplo aqui para você. O Senhor Fantástico, ele ganhou seus poderes porque ele foi exposto a raios cósmicos, né? Todo mundo conhece essa origem dele aí no Quarteto Fantástico. Já o Homem Borracha, ele caiu num barril com componentes químicos, o que acabou dando poderes para ele. Então você já percebeu que essas histórias são meio que o padrão, né? Mas em maio de 1960, na edição 112 do Flash, nos apresentou um novo personagem que se estica, o Homem Elástico. Eu estou falando do Ralph Dibny, que era um cara comum que morava no interior e sonhava em fazer uma fortuna na cidade grande. Até aí tudo bem, é o sonho de muitas pessoas, principalmente que moram no interior também, mas a parada vai começando a ficar estranha quando ele começa a criar uma obsessão por contorcionistas. Com essa obsessão ele começa a tentar descobrir quais são as técnicas que eles utilizam para ser tão flexíveis. E olha só, você vai ficar até um pouco surpreso, porque o segredo desses contorcionistas não era que eles tinham anos de experiência ou até mesmo exercícios de alongamento ou uma predisposição genética para ajudar eles a lamber o seu próprio cotovelo. Ele descobre uma parada bem interessante, meu amigo, que todos os contorcionistas, eles tinham a mesma habilidade, sabe por quê? Eles bebiam o mesmo refrigerante. Com isso, o nosso herói Ralph, então, ele começa a estudar a fórmula do tal refrigerante, que se chama Gingold. E ele descobre que tem um componente ali dentro que dá essa habilidade para os contorcionistas. Então, o que o nosso amigo Ralph decide fazer? Ele toma o extrato dessa fruta aí depois de algumas pesquisas e ele percebe que ele consegue se esticar. Então, olha só, você que está em casa aí e quer ganhar algum tipo de poder, comece a estudar alguns refrigerantes e quem sabe você não acha algum composto químico dentro que te ajude. Não foi só esse personagem que as histórias do Flash nos apresentou que ganhou uma origem bizarra. O próprio Flash mesmo, Jay Garrick, o primeiro lá da Era de Ouro, ele também tem uma origem bem estranha e bizarra para se dizer, né? Que é o que? Ele ganha seus poderes depois de inalar água dura, que nada mais é do que água comum com alguns minerais. Basicamente é uma daquelas histórias onde alguém é exposto a alguma coisa e com isso acaba ganhando poderes, né? Já aí, meu parceiro, quando eles foram criar o Barry Allen, eles mudaram a história e alguns conceitos, porque eles devem ter olhado aqui e falado, mano, tá muito bizarro o cara inalar água e ganhar poderes velozes, né? Vamos dar uma modificada aqui. Já o Barry Allen é um pouco diferente, porque ele estava mexendo com alguns compostos químicos e nisso acaba caindo um raio em cima dele, aonde acaba jogando aquela parada toda no corpo dele e fazendo ele se tornar assim o homem mais rápido do mundo. Bom, eu sei que você deve estar pensando que é um absurdo essa história, porque um raio caiu ali no cara e ele ganhou esses poderes. Mas não fica por aí não, porque quando foram criar o Wally West depois, né, o Kid Flash, pode ter certeza que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, porque é a mesma origem, só que dessa vez com o Kid Flash. Pois bem, lá em 1959, quando criaram o Wally West, né, o sidekick aí do Flash, o que acontece? Ele vai lá no laboratório do Barry, dá uma olhada nas paradas e cai um raio no mesmo lugar. Então, meu querido Barry Allen, procura um lugar melhor para você deixar o seu laboratório primeiro. Só posso dizer que não foi muito criativa essa origem aí para os nossos queridos Flash. Mas olha só, antes da gente continuar aqui pro próximo personagem, eu quero puxar uma reflexão aqui com vocês. O que faz uma história de origem ser ruim? Ela ser muito inacreditável,
ela começar ali por causa de uma fórmula de refrigerante, ela ser clichê, eu posso garantir pra vocês que o nosso próximo personagem não tem nada disso, mas mesmo assim ela é muito ruim. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando de um personagem que se tornou até mesmo querido aí por muitos depois de um filme aí, ó. Tô falando do Cable, cara, o personagem que foi criado aí pelo Rob Liefeld ali na década de 90. Ele tem poderes maravilhosos, um visual bem bacana e até mesmo faz parte aí da X-Force junto com o Deadpool, onde os dois formam uma dupla ali bem legal. Então olha só, se você não conhece a origem do Cable nos quadrinhos, eu vou tentar te explicar, mas eu prometo, juro pra você, que se você não entender, tá de boa, quem leu na época nos anos 90 também não entendeu e até hoje ela é muito confusa. Se liga só. O Cable, na verdade, ele se chama Nathan Summers, ele é filho do Ciclope com a Madeline Pryor, uma clone da Jean Grey, e quando criança ele foi criado pelo seu pai junto com a própria Jean Grey. Não a clone, a de verdade. Porque a mãe dele tinha se tornado a vilã Goblin Green e acabou morta. Acontece que o bebê ele foi infectado por um vírus chamado tecno-orgânico que transforma matéria orgânica em tecnologia. Então eles tiveram que entregar o pequeno Nathan pro Ascani, um clã de viajantes no tempo. Eventualmente uma outra filha da Jean Grey e do Ciclope, vinda de um futuro diferente, usou seus poderes para fazer a mente dos dois heróis viajarem para corpos que estavam no mesmo futuro do Nathan, onde eles puderam passar 12 anos criando um moleque e ensinando como funcionam os poderes mutantes. Já adulto, Nathan adotou o nome de Cable, voltou no tempo para derrubar o seu próprio clone e acabou se tornando aí membro da X-Force. That doesn't make sense. Mas olha só, me desculpa você que é fã do Cable, que eu acho um pouco difícil, né? Já que nos quadrinhos a origem dele era muito difícil de entender e a gente gostava bastante do visual. Sem falar que a gente também tinha que fazer um curso intensivo de genética e de viagem no tempo para poder entender ele. Vamos falar agora de uma criação aqui do Stan Lee e do Jack Kirby, porque sim, nem todos os personagens que eles criaram era esse ápice do sucesso aí que tá até hoje em dia no MCU. Porque eu vou falar do Anthony Druid, um personagem que era um psiquiatra explorador que foi convocado para ajudar um monge no Tibete. Pra você ter ideia, chegando lá ele percebeu que ele tinha levado um calote, mas mesmo assim, como ele é uma pessoa muito legal, ele falou que ia ajudar o monge do mesmo jeito. Mas olha só, pra sorte dele, esse monge era nada mais nada menos que o Ancião, que por causa da bondade do Anthony resolveu ensinar a ele os poderes místicos. Olha só, não parece tão ruim, né? Mas eu tenho certeza que você pegou a semelhança aí entre o Dr. Doom e o Doutor Estranho, porque o Dr. Doom ele surgiu em 1961 e depois ele foi utilizado aí de base, né, para a criação do Doutor Estranho em 1963. Eles são interpretações diferentes do mesmo personagem. Mas olha só, tem uma diferença muito grande. Depois que o Doutor Estranho aprende a magia do Ancião, ele se torna o Mago Supremo. Já o nosso querido Anthony Druid, ele se torna um asiático. Sério, eu vou repetir aqui pra vocês. Um homem branco, depois de aprender magia com o Ancião, ele muda de fisionomia para se tornar um asiático, para parecer mais místico. E olha só, o topo da nossa homelista aqui vai ficar com um personagem que eu sei que nem todo mundo aí conhece. Eu tô falando do Condor Negro, o Richard Grey Jr. Ele era filho de exploradores e nasceu quando seus pais estavam numa exploração arqueológica na Mongólia. Mas acontece que o garoto ficou órfão muito cedo, porque os mercenários mataram o grupo dos seus pais e o garoto foi o único que sobreviveu. Olha só, eu vou ser sincero aqui pra vocês, hein? Eu acho que a obstetra que deixou a mãe do Richard viajar pra fazer uma escavação, ela também tem culpa nisso daí, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Olha só, quando isso aconteceu, o Richard ele ainda era um bebê, então ele ficou ali sobrevivendo no meio dos cadáveres, até que um condor desceu para se alimentar dos cadáveres e aqui a gente abre um parênteses que não existem condores na Mongólia, mas a gente vai relevar isso daí. Mas enquanto o condor estava ali se alimentando dos cadáveres, ele notou o bebê e resolveu pegar ele para criar. Bom, aqui só para me te resumir e te explicar melhor, imagina a história do Tarzan ou até mesmo do Mowgli, né, que foi criado por alguns animais ali da selva, só que o nosso querido Richard, ele foi criado por um condor. Então, com o passar dos anos, ele convivendo com esse pássaro, ele passou a voar apenas batendo os braços. Mas olha só, eu sei que você já deve estar achando bizarro pra caramba, mas não para por aí não, meu parceiro, porque depois de adulto, o nosso querido Richard, ele encontra um eremita que ensina ele a falar inglês e ele passa a investigar os mercenários que mataram seus pais. Pra sorte dele, ele encontra os mercenários depois deles terem matado o senador Thomas Wright. E olha só, depois que ele derrota esses mercenários, ele resolve ficar com a identidade do senador como seu próprio nome, fazendo assim uma falsidade ideológica e sai voando aí, quebrando a lei de Darwin, também batendo seus braços. Coloca aí nos comentários, quem sabe a gente não faz uma parte 2 pra vocês. Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like,
seu comentário e compartilha esse vídeo aí, beleza? Muito obrigado, até a próxima e fui!